Vamos agora à segunda parte da nossa aula, as investigações filosóficas de Wittgenstein. Continuação. Questão do significado, que é central. É claro em Wittgenstein que a palavra só tem significado no jogo de linguagem específico no qual ela é usada, podendo uma mesma palavra ou expressão ser usada em mais de um jogo de linguagem. O que mais ele tem a dizer a respeito? Passagem famosa. Você pode, para uma ampla classe de usos da palavra significado, se não para todos os casos de uso, definir assim: o uso da palavra na linguagem é o seu significado. Mas o que é o uso? Não pode ser o uso simplesmente, pois uma coisa pode ser usada um número indeterminado de vezes, de modo sempre um pouco diverso. É o modo de uso. Isso ele diz em Sobre a Certeza, o seu último livro, seção 61, 62. E eu posso dizer, eu compro, por exemplo, uma câmera fotográfica nova e está escrito modo de uso. Então eu encontro o quê? Uma série de regras. O modo de uso é o uso segundo regras. Então, sobre a certeza, escreveu de modo mais preciso. O significado de uma palavra é o seu modo de aplicação, Arterverwendung, daí que há uma correspondência entre os conceitos de significado e regra. Interpretação, o significado é constituído por regras ou combinações de regras do que resultam usos, modo de uso. E é interessante que isso não é o significado linguístico, gramatical, ou que você pode encontrar no dicionário, mas são nuances de significação. Que as palavras ganham nuances diferentes de significação nos diferentes jogos de linguagem. Então, é um sentido diferente de significado que tem a ver com o modo de apresentação, ou sim, freguiano. Assim, uma palavra terá significado segundo o seu modo de uso em um certo jogo de linguagem. E esse significado poderá se alterar se ela for usada em um outro jogo de linguagem. Exemplo simples. O verbo ser tem sentidos diferentes em jogos diferentes. O é da cópula ou predicação, por exemplo, João é alto. O é da identidade, 2 mais 2 é o mesmo que 4. E o é da existência, os altos cumes de Heidegger, é serenidade. Um último conceito importante é o de forma de vida. A linguagem ganha o seu sopro de vida, de seu modo de uso interpessoal, ela se radica em uma forma de vida. Ela só faz sentido como manifestação de uma forma de vida. A palavra jogo de linguagem é usada aqui para enfatizar que uma linguagem é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. E o nosso acordo comum está na forma de vida. O garantido, o dado, diz Wittgenstein ainda em citação, é a forma de vida. E segundo consta, Wittgenstein teria retirado esse conceito da obra do grande antropólogo Malinowski. O artigo está publicado no adendo do livro O Significado do Significado de Oden e Richards, que está em português. Aí está Malinowski, ele foi lá passear por 6 meses nas Ilhas Trobriandes e eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e ele não teve outra coisa que fazer senão passar lá alguns anos, e ele se tornou um primeiro antropólogo de campo, realmente estudando de dentro para fora e não de fora para dentro as culturas outras que não a nossa. Segundo Malinowski, para compreendermos realmente a língua de um povo primitivo, precisamos compartilhar do seu modo de vida. Por exemplo, remar em um local significa estar remando próximo da terra ou de uma vila, pois como o mar é muito fundo, os nativos não podiam varar a canoa. Aqui em Natal, as pessoas varam as canoas. O computador nunca será capaz de usar uma linguagem de modo significativo, sem nos ter como intérpretes, porque ele não é parte constituinte de uma forma de vida. A noção de forma de vida em Wittgenstein pode ser assimilada em boa parte ao conceito de Edmund Husserl de mundo da vida. Lebensform seria Lebensfeld, o todo de nosso compartilhado mundo comunal de atividade humana, segundo Husserl.
Entendeu? Entendeu mesmo? Limites internos da linguagem e suas transgressões. No Tractatus, Wittgenstein investigou os limites externos da linguagem, segundo Peirce. Nas investigações, ele considerou os limites internos, quando usamos uma expressão em um jogo de linguagem, de modo que não lhes são adequados, ou seja, quando usamos em um jogo de linguagem, como ela deveria ser usada em outro jogo. Isso é equivalente ao deslocamento de Freud, ou quando fundimos o uso dela em vários jogos de linguagem, o que equivale, eu penso, à condensação em Freud. Trata-se aqui da filosofia como terapia linguística, da filosofia como crítica da linguagem. E aqui vem Wittgenstein. A filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento de nosso entendimento pelos meios de nossa linguagem. Nós reconduzimos as palavras de seu emprego metafísico para o seu emprego cotidiano. De suas férias metafísicas para o seu emprego cotidiano. A filosofia deixa tudo como está. Quando falo da linguagem do dia a dia. Exemplo. Usos podem ser confundidos. O é da cópula ou predicação, João é alto, o é da identidade, 2 e 2 são 4. Estipão dizia que de nada se pode dizer alguma coisa, exceto que aquilo que é, mesmo que é. Por exemplo, Sócrates é Sócrates. Não pode dizer que Sócrates é barbudo, porque então não é Sócrates. Ele está confundindo tudo com o é da identidade, como se fosse a única forma de uso do é. Estipão agia como se todos os usos do verbo ser devessem ser reconduzidos ao da identidade, esquecendo-se do é da cópula. Digamos que sejam jogos de linguagem diferentes. Quando era para usar o é da cópula, ele usava o é da identidade, o que se demonstrava absurdo. Daí a sua conclusão de que de nada se pode dizer alguma coisa a não ser que ela é o mesmo que ela é. Mas as posições terapêuticas de Wittgenstein, que eram usadas contra a filosofia chamada de metafísica, só funcionam porque por trás disso uma espécie de teoria orgânica da linguagem, ele diz literalmente, uma série de injunções teóricas que lhe dão a possibilidade dessa terapia. Mais do que isso, a descrição do uso ordinário pode ser capaz de nos prover de uma visão geral, de uma visão sinóptica, de uma representação abrangente do trabalho da linguagem, o que ganhamos com a leitura dos escritos de Wittgenstein a partir de 1929. Essa visão é teorética, mas não é científica. Menos ainda cientificista. Alguém chamou isso de positivismo sutil. Isso é explicado no famoso parágrafo 122 das Investigações Filosóficas. Uma fonte principal de nossa incompreensão é que não temos uma visão panorâmica do uso de nossas palavras. Falta o caráter panorâmico, a Übersichtliche Darstellung, à nossa gramática. A representação panorâmica permite a compreensão, diz ele, que consiste justamente em ver as conexões, da importância de se encontrar e mesmo de inventar articulações intermediárias. O conceito de representação panorâmica é para nós fundamental. Designa o modo como vemos as coisas. Seria isso uma Weltanschauung? Ou ainda, se quisermos ser poéticos, num outro trecho de Wittgenstein, não sei de onde, parece-me que há, além do trabalho do artista, ainda outro, o de apreender o mundo subespécie eterni. Ele é, creio eu, o caminho do pensamento que voa uniformemente sobre o mundo e o deixa como é, considerado do alto de seu voo. Wittgenstein me lembra Heráclito, me lembra Nietzsche, esses filósofos poetas, mas filósofos poetas com profundidade. Agora, continuação, alguns subargumentos aí. O argumento da linguagem privada. Linguagem é um sistema de regras e uma linguagem privada é falada por uma só pessoa, sem associação com a linguagem pública e relativa a estados mentais fenomenais. Daí que Robinson Crusoe não poderia criar uma linguagem privada em sua ilha, pois já havia sido exposto a uma linguagem pública. Introdução ao argumento comparando com a linguagem fiscalista é interpessoalmente checável. A linguagem fiscalista. Eu vejo uma bola, digo bola, isso aqui é bola, e outra pessoa poderá, e eu poderei mais tarde replicar a regra. Nós temos que distinguir
seguir a regra de ter impressão de sentir a regra. Se é uma bola, a linguagem fisicalista, outras pessoas podem checar se eu estou usando corretamente da mesma forma que eu usei na primeira vez na reaplicação. Mas, no caso da linguagem fenomenalista, isso não é possível. Ninguém pode ver a reaplicação e ver que eu estou reaplicando o mesmo objeto fenomenal, mesmo dado sensível, que na primeira vez, ou talvez eu não esteja aplicando a dado sensível algum, a nenhum sensidata, a nenhum quale. Daí que não há como distinguir seguir a regra e ter impressão de seguir a regra, disse Wittgenstein. Problemas. Muitas de nossas regras não são nunca checadas, mas nós a temos com grande certeza. Elas são potencialmente checáveis, logicamente checáveis, ao menos. Questão: é a linguagem privada logicamente incapaz de ser interpessoalmente checada? Se a resposta for afirmativa, então parece que a tese da impossibilidade de uma linguagem privada é garantida. Mas temos hoje razões para sugerir que uma linguagem privada é, em princípio, capaz de ser interpessoalmente checada, o que significa dizer que podemos tê-la ao menos como uma hipótese plausível cujas regras são hipotéticas. Então seria possível um monstrinho que vivesse numa ilha, nascesse lá, criasse uma linguagem intersubjetivamente possível, privada, e viesse a nós e nós desvendássemos a linguagem dele, ele é nossa, ele é a dele para nós, e tudo estaria resolvido. É uma linguagem fenomenal. Pouco importa se o argumento da linguagem privada pode ser demonstrado falso. Wittgenstein sequer usa o termo. Ele funciona de modo a incitar o nosso raciocínio. Ele é um exemplo daquilo que Daniel Dennett chamou de intuition pump, uma bomba produtora de intuições. E o mesmo vale para o nosso próximo exemplo, a bomba intuitiva em ação. E o efeito dela é um desemburrecimento do aprendiz de filósofo. Outro problema: impossibilidade de interpretação incorreta da regra de somar 2. Wittgenstein diz: some 2 mais 2 para o aprendiz, ele soma 2 e 2, dá 4, dá 6, soma mais 2, dá 8, mas depois de 1000, a pessoa diz 1004, 1008. Ele entendeu que a regra valeria até 1000, depois de 1000 você soma 2 mais 2 dá 4, soma 4. 10.000 soma 8, não sei como ele entendeu, mas isso seria um entendimento errado. Existem inúmeras maneiras de se entender falsamente uma regra. Então não dá para se ensinar uma regra. Kripke radicalizou o argumento. É o conceito de soma até 57. Depois disso, o aprendiz diz sempre 2. Diferença entre plus e cus. Ele entendeu o cus quando era para entender plus. Solução: nós somos dispostos a dar interpretação mais simples. O mais simples é o que pode ser inserido em uma máquina de Turing com menor número de passos. Essa seria a solução do problema. Um filósofo americano desconhecido apresentou, mas eu represento aqui. Nem a regra do aluno do Edivana, de Wittgenstein, nem a do plus cus de Kripke passam por esse filtro. Bibliografia secundária utilizada: há um livro meu chamado Philosophical Semantics, que tem um capítulo explicando essas ideias de Wittgenstein. Em português eu sugiro Wolfgang Stegmüller, Correntes Fundamentais da Filosofia Contemporânea, volume 1, capítulo 9. Excelente como introdução a Wittgenstein.